Apresentar, quer Vamos. abrir? Vamos lá, meninas, vamos começar então. Então, agradecer, né, a participação da Mel e da Carol por aceitarem aí se envolverem com tanto carinho na construção desse material que a gente vai apresentar hoje. Eu vou tentar aí ser breve. Não sei se todo mundo aqui é do Grupo Mulheres do Brasil. A gente tentou também divulgar para outras pessoas participarem, mas só para vocês entenderem, é uma iniciativa todas as terças-feiras de um grupo de estudos no grupo de mulheres do Brasil do Comitê de Sustentabilidade, junto com Franca, né, e São Paulo, e a gente, então, juntas estamos motivando profissionais da área ou pessoas que estudam a nos trazer conhecimento, tá? Esse é o objetivo desse grupo. Então, hoje a Mel, né, vai falar um pouquinho de slow beauty, outras coisas mais, enfim, outros assuntos. A Mel tem 25 anos aí de expertise nessa área de agência, de publicidade, né? Começou a desbravar esse mundo aí em 2016 de cosméticos e de consciência, de estilo de vida. Ela vai falar bem melhor do que eu. Eu vou só realmente brifar, ela vai depois entrar no detalhe da trajetória dela, assim como a Carol também. A Carol, ela é formada em nutrição, né? Ela é sócia fundadora da Solvi, que é um nome em francês, né? E depois ela também vai falar um pouquinho da trajetória dela. E também participa de todo o processo hoje, atualmente, né? Da fábrica e entre outras, enfim, outras atividades da construção e dos cosméticos, que ela vai contar um pouquinho para a gente também, tá? E então, não sei se quem aqui no chat, se vocês, eu estou acompanhando, se vocês quiserem colocando as perguntas, eu vou anotando, mas a ideia é que elas falem por 15 minutos cada uma e no final a gente abra para perguntas, tá bom? Maravilha, eu acho que eu devo roubar 5 minutinhos, devo falar 20. Tá legal. E a gente tem também algumas pessoas aqui no chat que estão comentando que não fazem parte do grupo, não tem problema, tá? Esse grupo de estudos aqui, a gente realmente está convidando meninas de fora e alguns meninos também já entraram, tudo bem. A gente é a favor também, a gente é a favor das mulheres, né? Pode entrar menino. Então, e aí quem quiser participar, então depois só acessa, tá? O Grupo Mulheres do Brasil e pode se inscrever. A gente faz uma reunião portas abertas, que a Luísa Trajano costuma, né, participar e comentar do grupo, que eu não vou me estender aqui para a gente poder curtir aí esse trabalho maravilhoso da Mel e da Carol. Tá bom? Passando a palavra então, Mel, com você. E eu tô ligada aqui no chat, galera. Pode mandar a pergunta. Obrigada, Luna. Primeiro, obrigada aqui pelo grupo, né, de poder trazer isso, essa troca que é super bacana, super importante, e ainda ser convidada para falar de um assunto que eu amo, que é cosméticos conscientes, beleza consciente, todo esse movimento slow. Então, como a Luana falou, sou publicitária há mais de 25 anos no mercado, e aí também eu, por motivos pessoais, acabei migrando aí para um estilo de vida bem diferente, o slow, e vou falar dele porque não tem como falar de uma escolha de consciente de um cosmético sem falar do movimento slow, né? Que todo esse movimento slow leva a gente a falar de slow beauty, que é o tema do grupo de estudo de hoje, né? Então, por que sou eu falando desse movimento slow e de slow beauty aqui? Então, eu em 2016 abri o Slow Market Brasil, que na verdade só falava era uma feira, né, de produtos artesanais, sustentáveis, e a ideia sempre foi mostrar que produtos sustentáveis, ecológicos, eles são desejáveis, tem design, tem acabamento e é o futuro. Né? Quando a gente fala muito do movimento slow, de produto artesanal, antes remetia muito a uma coisa super... o artesanal, mas o artesanal sem acabamento, sem design, né? Uma coisa mais barata ou inacessível de caro. Então, quando o Slow Market nasceu, foi justamente para mostrar uma outra cara desse movimento, né? E esse movimento segue
eu fiz o Viradas em Marketing, que é para mostrar também que todo o movimento slow começa com a gente estar consciente, da gente respirar, da gente estar no momento presente. Faço parte do Brasil Fashion Week, então o movimento Slow Fashion também, desde o comecinho ali em 2017. Slow Kids, que virou Slow Family, que é um estilo de vida mesmo em família, mais slow, né? Mais consciente, mais unido, menos tecnológico. E em 2018 que começou o Slow Beauty, que foi quando esse movimento começou a ficar um pouco mais amplificado aqui no Brasil. E aí de 2018 para cá é basicamente meu foco. E hoje eu presto consultoria aí, falo muito sobre esse segmento que eu adoro e é um mercado muito bacana. Então vamos lá. O que é esse movimento slow, afinal? Todo mundo fala, ser slow, o símbolo é um caracol, é ser devagar. Não tem nada com ser devagar, nada mais é do que seguir o ciclo da natureza, o tempo da natureza e respeitar esses ciclos. Então a natureza tem tempestade, sol, calmaria, chuva, vento, então brisa leve. Então a gente respeitar um pouco esse ciclo, né? Que a gente é a natureza, a gente faz parte disso. Então é a gente respeitar o tempo, respeitar o ciclo, é estar presente naquele momento. Gosto de falar que é muito que nem velejar, né? Você está ali numa calmaria, você curte ali o mar. Só que se tem uma tempestade, tem um vento, você tem que ficar esperto. Então, é ficar calmo quando o tempo está calmo e acelerar quando estiver acelerado. Então, é seguir para a gente não estar em conflito o tempo inteiro com isso, né? E buscar sempre momentos de qualidade, porque se a gente está ali naquele momento, a gente está com qualidade. Então, o que isso tem a ver com Slow Beauty? Então, o Slow Beauty é esse movimento natural. O movimento Slow começou com alimentação, com Slow Food, lá em 1986, na Itália, e foi seguindo, e hoje em dia a gente fala Slow, Slow, Slow Living, Slow Tudo, Slow Fashion, e obviamente a gente não poderia deixar de falar do Slow e ser a bola da vez dentro desse movimento, né? Então, se a gente fala de Slow Food, a gente fala de comida vegana, comida orgânica, a gente pensa sempre no que estamos colocando para dentro do corpo, a gente tem que pensar no que a gente está colocando por fora do corpo também, né? Esse equilíbrio dentro e fora e essa coerência do que a gente se alimenta por dentro e do que a gente se alimenta por fora também. Então, afinal de contas, o que é esse tal de Slow Beauty? Então, é você se aceitar como é, respeitar o tempo, comprar menos produtos, mesmo porque vários produtos naturais e orgânicos, eles são multifuncionais. É repensar nessas embalagens, é reciclar. Então, se você tem uma embalagem, descarta corretamente. É utilizar produtos livres de químicos nocivos à pele, ao meio ambiente, sem teste em animal. Comprar produtos que tenham valor, que tenham história, é ser livre de preconceito, é se valorizar do jeito que você é substituir o quick fix, né, que a gente vai lá, faz botox, faz preenchimento, faz isso e aquilo, e a gente não está mexendo o músculo, né, do rosto. O rosto tem 56 músculos, então a gente partir para um fortalecimento, para uma nutrição desse rosto, com yoga facial, com cremes adequados, né, é respeitar gênero, raça, crença. Então, gênero, cada um escolha ser feliz do jeito que seja, né? Raça também, a gente tem produtos diferentes para peles, para cabelos diferentes, crenças, tem produto kosher, tem as suas escolhas, a gente tem que respeitar, né? É incluir saúde e bem-estar nessa rotina de beleza, é respeitar a beleza particular e única de cada um e de todo mundo junto. É ser gentil com você, com o outro, com o planeta. É a gente se olhar no espelho e não ficar procurando todos aqueles defeitinhos, não. Primeiro a gente tem que ser gentil com a gente no espelho, né? A gente se olhar com amor, com gentileza. Se a gente consegue se olhar com gentileza, a gente olha o outro, a gente é gentil com o planeta, né? A gente consegue expandir essa gentileza, mas tem que começar com a gente, né? E a gente tem que escolher, a gente pode escolher os produtos que a gente compra hoje. Tem muita opção. Então, escolher esses produtos que tenham responsabilidade ambiental, né? Saber que a gente não tem um padrão de beleza, não tem que ser a sobrancelha de um jeito, a boca do outro, não tem que afinar o nariz, né? É assim, se você está afim de alisar o cabelo,
Faça não porque é um padrão de beleza, faz porque você tá afim de brincar. A gente pode brincar mais. Quer afinar o nariz? Quer fazer isso aqui? Mas é porque você tá afim de fazer uma brincadeira, uma coisa diferente naquele dia. Não porque é imposto como um padrão de beleza. Porque você estava afim de dar essa brincada naquele dia, né? Ou seja, ser cruelty free no sentido mais amplo desse conceito, desse termo. Então, ser slow beauty é uma causa social, é ambiental, animal, é uma questão de saúde. A gente não está falando aqui só de estética, é muito maior que isso, né? E quando a gente fala de slow beauty, no começo sempre foi, mas então é super hippie, é tudo artesanal, eu tenho que fazer em casa, eu tenho que pegar o abacate. Se você quiser fazer, também faça sua máscara de abacate, de mamão em casa, pela beleza Ayurveda, é maravilhoso, mas não é isso, né? Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, é muita inovação, a gente está falando de futuro, a gente não está falando de coisas passadas. Tem algum sonzinho aí ligado aí. Para a gente deixar no mudo. Obrigada. Então é isso. Então, e quem é que quem que revolucionou, né, o slow beauty, já que tem tantas marcas grandes que não estavam muito preocupadas? A gente está falando de um empreendedorismo. As indie brands, que são marcas independentes de beleza, a maioria é feita por mulheres. A mulherada domina esse mercado, né, Carol? Como para lançar essas marcas. Aqui tem só uma pinceladinha. E essas marcas começaram muito por ou por um ativismo, por uma consciência pessoal, ou por uma questão de saúde mesmo. Então, tem gente que tem alergia, tem marca de shampoo, produtos para cabelo, que foi desenvolvido por cabeleireiro que desenvolveu alergia a produtos. Então, assim, tem muitas questões de pele que fizeram pessoas também seguirem para uma linha natural, ou para o veganismo, ou até porque começaram a fazer em casa por uma questão econômica mesmo, né? Então, a gente não está falando de tendência, não é modinha, isso é a realidade de hoje, é a realidade do futuro, é um mercado que só cresce no Brasil e no mundo. Então, assim, é séria a coisa, não é brincadeira. Vocês vão ver aí a marca Solvi da Carol, né? Então, para vocês verem a quantidade de inovação, de tecnologia, de seriedade e do que a gente está falando aqui. E eu acompanho muito a indústria, né? Eu falo com fabricantes de ingredientes, a gente participa de grupos e a gente vê as grandes fabricantes do setor de ingredientes indo atrás de produtos verdes, né? De verdes, limpas, de soluções para substituir esses químicos nocivos para esses químicos, para esses ingredientes que não agridam nem a saúde e nem o meio ambiente. Então, é um movimento realmente que está lá na ponta, está revolucionando. A gente vê aí as grandes marcas mainstream mudando, o produto da Johnson, o talco da Johnson, tão famoso, sendo tirado do mercado em alguns países. Então, assim, são polêmicas, são coisas que estão realmente... Essa indústria está mexendo a indústria de beleza no mundo, graças a Deus. E dentro desse ativismo, o que impulsionou muito também, né, esse movimento? O veganismo. O veganismo, que eles são ativistas, né? O vegano, ele é bem ativista e ele prega basicamente nada de crueldade e uso animal. O vegano não é só alimentação, ele não é só de comer, né, produtos sem ingredientes animais, ele não usa couro, não come mel, enfim, ele ele é ativista, ele é um extremo, né, de um ponto que, concordando ou não com esse estilo de vida ou com essa crença, eles foram grandes responsáveis por trazer o movimento Slow Beauty, né, essa questão da beleza, muito mais rápido, né? Porque a gente sabe que os ativistas, quem vai para a rua e se mexe, acaba gerando sim um monte de reações. Então, o ano passado, 2019, foi considerado o ano do vegano. Então, é muito forte. Crescer 600% em 3 anos, assim, é uma coisa absurda, né? O que cresce 600% em 3 anos? Então, o veganismo,
ele passou a ser assim, uma bandeira muito forte também dessa beleza natural. Mas é aí que mora alguns perigos aí e algumas confusões. Por conta disso, desse movimento, muita gente usa vegano. Ah, eu estou usando o produto vegano, ele é natural, ele é feito com ingredientes naturais, como se fossem sinônimos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vegano é vegano, natural é natural. A gente vai ver isso aqui. O que é vegano, o que é cruelty free, o que é natural e o que é orgânico, afinal. Né? Porque isso é fundamental para você poder escolher o produto que tem a ver com o seu estilo de vida, com as suas crenças, com o que você quiser. Né? Então, informação é fundamental, são coisas bem diferentes. Então, fiz um negocinho bem didático, mesmo porque a pele, gente, é o nosso maior órgão do corpo humano. E também é o segundo órgão de nutrição do nosso organismo. Então, o nosso organismo se nutre pela pele. Então, tudo que a gente passa pela pele é absorvido, para o bem e para o mal. Então, a gente tem que escolher, saber escolher para falar, pô, é isso que eu estou passando na minha pele, né? O que isso vai gerar? Ah, não, eu quero nutrir, né? Eu quero nutrir a minha pele, eu quero alimentar. Então, tem skin food, que eles falam, né? Essa nutrição, esse alimento da pele, ó, esse alimentar, se nutrir, até a gente está falando muito sobre isso atualmente, até por conta do coronavírus, dessa pandemia, de imunidade, né? Então, a gente consegue manter também a imunidade do corpo, não só se alimentando pela boca, mas a gente se alimentando pela pele também. Então, afinal, o que é um cosmético vegano, afinal? Então, simples assim, é simplesmente um cosmético que não usa nenhum ingrediente de origem animal e nem é testado em animal. Nem no produto acabado, né? O produto final não foi testado, ou todos os ingredientes que estão ali, que compõem aquele produto, nada pode ser testado em animal e não pode ter nenhuma composição animal. Isso não significa que esse produto é natural ou orgânico. Tem um monte de produto de maquiagem que é vegana, porque não tem nada de animal, não foi testado em animal, mas é pura química daquela mais barata, da pior. E que assim, e se você pensar nisso, é cruelty free, mas é vegano, não é testado em animal, então eu estou protegendo os animaizinhos comprando esse produto vegano, ele está cheio de química. Aí você vai lavar o rosto, você vai lavar o cabelo com esse produto vegano cheio de químico nocivo, que você já está se prejudicando, isso vai para o ralo, vai para a água e volta para o animalzinho que você está querendo proteger, volta para aquela plantação. Então é super importante a gente ficar atenta nisso, porque um produto vegano pode ser bem nocivo para nós e para o animal também. Então, o que é cruelty free, né? Se o produto vegano ele é cruelty free, o que é ser cruelty free? Cruelty free simplesmente é que um produto não foi testado em animal, nem o produto final acabado e nem essas matérias-primas, tá? Ele não é vegano necessariamente, porque para os conceitos de cruelty free é simplesmente um ingrediente que não tenha sido obtido com sofrimento animal. Então, por exemplo, o esqualano atual, que é vegetal, que está na moda, é um dos ingredientes do momento, ele era extraído do tubarão. Então, tinha ali, você tinha que matar o animal para tirar aquilo. Então, tem crueldade, a gente não quer. Foi desenvolvido um similar vegetal. O mel, ele não é extraído, ele não causa nenhum dano às abelhas. É extraído do jeito certo, da maneira certa, você até ajuda aquela comunidade de abelhas, vamos dizer assim. O que não é considerado, assim, o que não pode dentro desse conceito é, por exemplo, a geleia real. A geleia real não pode, porque ela é o alimento da abelha rainha, da abelha mãe. Então, se você extrai a geleia real, que é o alimento da abelha mãe, você mata aquela abelha mãe, você mata aquela comunidade inteira. Aí tem crueldade animal. Então, assim, são alguns truquezinhos, mas é assim, basicamente, cruelty free é não ter crueldade, tá? Em hipótese alguma. E
por exemplo, então, se ele é cruelty free, ele pode ser ou não vegano, porque se ele tem mel, ele não é vegano, mas ele não tem crueldade, tá? E aí ele não necessariamente também é natural ou orgânico, porque pode ter químico, só não foi testado em animais. Então, o que é um cosmético natural? Vocês me avisam se eu estou falando muito rápido. Depois eu vou fazer um resumão aqui, uma tabelinha do que é o quê, do que é o quê. Essa apresentação vai ficar com vocês também. Mas isso é super importante. O cosmético natural, então, olha a diferença de um vegano e de um natural, né? Quando a gente fala assim, usando isso como sinônimos, a gente tá falando, o natural, ele tem que ter as matérias, 95% daquela matéria-prima que compõe aquele cosmético, ele tem que ser de origem natural. E as outras 5% podem ser sintéticas, pode ser mineral, desde que elas não façam parte dessa listinha aqui de matéria-prima proibida. Então, nada que seja sintético nocivo, né, que tenha alguma química nociva e seja derivados de petróleo, que seja geneticamente modificado e, obviamente, que não seja testado em animal ou provindo de sofrimento animal. Essa classificação é feita por instituições privadas, tá? O Brasil não tem, a Anvisa ainda não determina o que é um cosmético natural ou orgânico. Não existe isso ainda dentro da categoria da Anvisa. Então, foi feita essa categorização por essas instituições e é isso que o mercado segue, tanto no Brasil como no mundo, que é a IBD e Ecocert, que são essas certificadoras que acabam aí dominando basicamente esse universo aí no mundo todo dos cosméticos. Então, já que não pode todas essas coisas proibidas, o que eu posso? Eu posso tudo que é manteiga vegetal, óleo vegetal, óleo essencial, pigmentos naturais, minerais, polímeros naturais. Então, tudo que é natural para a gente fazer essa substituição, tá? Existem também os ingredientes que são os cosméticos, que são a base de ingredientes naturais. O que é isso? Eles têm um percentual menor que 95%. O que acontece? Pela Anvisa, pelo Brasil não ter essa legislação, né, do que é um cosmético natural, muitos produtos convencionais que a gente encontra em farmácia estão lá. Ah, isso é natural, isso é natural, isso é natural. E não é natural. Ele tem ali um ingredientezinho natural, mas ele não é natural. Mas ele pode falar que ele é porque não tem essa lei. Só que isso não é bacana, né? Porque ele está, de certa forma, enganando um consumidor que não tem obrigação nenhuma de saber o que é, o que é natural, o que não é natural. Ele botou ali, então, assim, já mostra uma história que não é bacana daquela empresa, né? E isso a gente chama no mercado de greenwashing, é a gente enganar que é um produto verde sem ser um produto verde natural, né? Então, um cosmético natural, ele não necessariamente é vegano, ele pode ter mel, não necessariamente é orgânico também, porque ninguém falou aqui nem nada de agrotóxico, então assim, é que nem a nossa alface, a gente tem alface orgânica e não orgânica. Vamos pensar que aqui é a alface que ainda tem, passou aí por os controladores aí dos bichinhos, que agora me perdi o nome aqui. Mas enfim, agrotóxicos. E, enfim, e um produto natural vai ser sempre cruelty free, porque é uma regra aqui que eles impuseram. Todo produto natural, para ele ser considerado natural, ele não pode ser testado em animal. Então, todo produto natural vai ser cruelty free, tá? E um cosmético que é a base de produtos naturais pode não ser natural por conta da quantidade de ingrediente. E se ele não for natural, ele pode não ser cruelty free também. Aí a gente chega no cosmético orgânico. E aí é como se eu tivesse aquele natural, aquele cosmético natural, só que aquelas matérias-primas naturais são certificadas orgânicas, ou seja, elas são livres dos agrotóxicos, de agentes químicos, é como se fosse a nossa alface orgânica que foi criada ali no ambiente e visto assim, todo um processo sem químicos, né, todo com agentes que não são químicos, são naturais para aquela
para cuidar daqueles ingredientes daquela planta. E aí o restante pode ser composto por água e outras matérias-primas naturais. A água, a gente está falando aqui de matérias-primas certificadas dentro de matérias-primas naturais. A água não é considerada uma matéria-prima natural, a água é uma matéria-prima mineral, então ela está fora aí desse cálculo, tá? Então vamos lá. Também existem cosméticos feitos com alguns ingredientes orgânicos, mas ele não tem 95% de ingrediente orgânico. Então, se ele tiver de 70% a 95%, ele é considerado um produto com ingredientes orgânicos, um produto com ingredientes naturais, tá? Então, assim, um produto orgânico, ele sempre vai ser natural, porque se ele tem todos aqueles pré-requisitos, ele é natural. E os produtos orgânicos não necessariamente são veganos, porque eu posso ter produto orgânico certificado com cera de abelha, como se fosse um lip balm, por exemplo, mas ele vai ser sempre cruelty free, porque como eu falei, a cera de abelha ali do mel não tem crueldade animal. Então, todo produto orgânico ele é cruelty free, mesmo porque se o natural é cruelty free, o orgânico também é cruelty free. Então, vamos lá. Vamos respirar, porque é muita informação aqui. Vamos no básico do básico. Cruelty free. Ele é vegano? Nem sempre, como a gente viu. Ele pode ter mel. Ele é natural? Nem sempre. Pode ter químico. Ele é orgânico? Nem sempre também. Se ele nem sempre é natural, nem sempre é orgânico. Ou seja, sem crueldade, gente, é o mínimo do mínimo. É o básico de qualquer coisa, né? Ser cruelty free é o básico. Não pode ter teste em animal, não pode matar os animais para ter ingrediente. Então, vamos partir que o cruelty free é o mínimo do pré-requisito para um cosmético. O vegano, ele sempre será cruelty free, porque como o vegano é o ativista, para ele, até o mel não pode você estar tendo. Então, assim, para o mel, para o vegano não ter crueldade é um ponto básico. Então, um produto vegano sempre será cruelty free, nunca vai ter teste animal. Mas, como eu já falei, não necessariamente ele é natural, não necessariamente ele é orgânico, ele pode ser um bando de química nociva, uma grande porcaria, só não ter teste em animal, mas ser péssimo de formulação. E aí a gente tem o natural, que sempre será cruelty free, por conta da tabela, nem sempre vai ser vegano, nem sempre vai ser orgânico. Já o orgânico sempre vai ser cruelty free, sempre será natural, mas nem sempre será vegano, porque ele pode ter mel. Ou seja, dentro desse universo aqui de produtos, o orgânico, gente, é o suprassumo do negócio, é o top do top. Que nem você vai comprar um produto orgânico para comer, né? Um cosmético orgânico é a melhor opção que você pode ter na sua vida. A gente vai ouvir uma história bem linda da Carol aqui. Procurem sempre cosméticos orgânicos. E aí a gente entra, tá, legal. E agora como é que eu identifico isso, né? Se ele é orgânico, se ele é vegano, se ele é cruelty free, se ele não é. Como é que eu vou fazer isso agora? Legal, já tenho essa informação. Bom, aí você vai pegar o rótulo do seu produto e você vai ver isso aqui. Aí você vai falar, pronto, estou perdida, né? Ou comparativo de um convencional e de um certificado, né? De um natural. Ali em cima você vai ver um monte de nome, de química, de formulações e de produtos. E embaixo, você vê no natural, você tem o aloe, extrato, leaf, amamelis, water, butter, seed, oil. Então, assim, você começa a ver que as terminologias são diferentes, né? Uma você vê que é uma coisa bem química e a outra é uma coisa mais natural. Tá? Basicamente é isso. E aqui, por que que vocês vão encontrar muitos ingredientes dessa maneira, que parece que é inglês, mas não é. É uma convenção mundial, tá? Então, assim, basicamente, o que a gente fez aqui nessas duas, né? Vamos dizer que foi o mesmo produto, é um hidratante corporal esse aqui, é uma fórmula de um hidratante que eu peguei. Então, é um hidratante convencional de um hidratante certificado. Então, a gente substituiu todos esses sintéticos proibidos pelos naturais possíveis, tá? Então, olha a diferença aí. A gente tem muito mais a ver com o de baixo, que é a natureza, nós somos natureza, a gente pode passar no corpo e é isso aí. Então,
a gente vai pegar uma composição, a gente vê o que é então o vegetal, o que é a manteiga. Então, isso aqui é exatamente um rótulo de um produto natural. O que tem asterisco são produtos certificados orgânicos. Então, você tem que colocar, obviamente, se tem a forma, você fala esses ingredientes aqui que são os ingredientes dentro da minha lista, que são os orgânicos certificados. E por que parece que está tudo em inglês e não é inglês? Que é uma denominação global que chama Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, que aí você consegue, tem mais de 12 mil, sei lá, ingredientes de cosméticos no mundo, cada país tem o seu, um importa, exporta, imagina a bagunça que é para saber o que é o quê. Então foi feita essa convenção para todos os países do mundo basicamente usarem as mesmas denominações, não é necessariamente inglês, é a linguagem dos cosméticos. Mas aí a gente percebeu aqui, puta, e aí? Legal. Eu olhei, imagina, se eu olhar esse rótulo, eu vou saber se é produto, é natural, é tal. Quando a gente dá essa comparadinha aqui, fica até bem mais fácil, né? Ou seja, a gente é basicamente, né, Carol? É possível, imagina, são milhões de ingredientes, todo dia tem um ingrediente novo que inventam, mexeu uma molécula, mudou aquele ingrediente. Então, assim, nem estressa tentando descobrir leitura de rótulo, que isso é uma tarefinha que não é para nós. A gente, não. E por isso que existem as certificações e os selos para ajudar a nossa vida, porque a gente não vai ficar lendo rótulo, a gente não vai nunca entender tudo aquilo lá, por mais que só se a gente for química, farmacêutica, engenheira química, se não, gente, nem estressa, perde tempo com outra coisa. Ou investe o tempo bom, né? Que o tempo é o nosso amigo, o nosso principal amigo aqui da vida, desse movimento slow, dessa nova vida. Então, que a gente invista o nosso tempinho precioso em outras coisas. Então, assim, para que existem os selos e certificações? Para ajudar tudo isso e justamente para parar com as mentirinhas desse greenwashing. É realmente um produto natural? Então, assim, é feito toda uma história de toda uma cadeia, cada ingrediente, a fabricação, todo o processinho, desde a plantação até a entrega daquele produto na sua casa, no ponto de venda, né? Então, as marcas que aderem às certificações, porque, gente, é dinheiro, é investimento, é um processo bem longo, então, assim, não é fácil fazer uma certificação, né? É custoso de tempo e de dinheiro. Então, assim, quem realmente vai lá e passa por tudo isso, é de tirar o chapéu, porque é, é, é o que todos deveriam fazer. Então, mostra esse compromisso social, ambiental, mostra ética, mostra transparência. Você também tem o controle da sua cadeia, porque se você tem uma certificação, você sabe que todos os seus fornecedores são honestos e bacanas e éticos e conscientes, né? Então, você tem uma qualidade muito maior, tem um controle dessa cadeia, né? E para nós consumidores é maravilhoso, porque é seguro, mas eu não preciso ler nada de um monte de formulinha. Eu vejo aqui, tem um selinho, obrigada, fui para casa feliz usar o meu produto certificado. Então, existem diversas certificações no mercado, tá? Desde desenvolvimento socioambiental, de gestão de empresa, embalagem, logística reversa. Então, assim, basicamente, eu vou falar bem rapidinho desses, para a gente entrar no tema maior aqui, que são os orgânicos veganos natural e cruelty free. Mas, basicamente, tem o I'm Green, e o FSC, que são para embalagem, né? O Green é de plástico verde, biodegradável, FSC são de papel, empresa B certificada, é uma empresa que se preocupa, tem responsabilidade social e ambiental, eu reciclo, logística reversa, vocês vão ver várias marcas de cosméticos que também têm o selo eu reciclo. E Fair Trade é comércio justo, é você saber que você está pagando decentemente o seu fornecedor, porque existe também, infelizmente, dentro da indústria cosmética, trabalho escravo infantil, né? Tem muita mica aí que é feita na Índia, que é extraído por criança. Então, assim, não existe só crueldade animal, existe crueldade de pessoas, com seres humanos também. Então, o Fair Trade é justamente mostrar que toda a cadeia é justa, né? E aqui são os nossos famosos coelhinhos,
que são os veganos e cruelty free. Acho que hoje em dia a gente teve a época, né, que se tinha pirataria de Adidas, de não sei o quê, Louis Vuitton, né? Quantas piratarias. Hoje em dia, acho que esse é o mercado mais pirata do mundo. Estes são os coelhinhos que a gente tem que confiar, tá? Tem um monte de coelhinho lá. Tem um monte de marca que fala, eu sou vegan, eu sou cruelty free. Bota o coelhinho dele lá, cria um coelhinho super bonitinho da designer lá. Cara, quem foi que viu? Quem foi que auditou? Quem foi que acompanhou todo esse processo? Quem disse que você é vegano mesmo? Né? Então, aqui você tem certeza que essas empresas passaram por esse processo de certificação. Né? Então, aqui para saber o que é um pouquinho cada um deles, fiz uma colinha aqui para vocês saberem quem é quem, da onde veio, de que país, quem que certifica, né? Quem é a entidade que certifica cada um deles. E a gente tem aqui no Brasil a SVB, né? Sociedade Vegetariana Brasileira, que tem também a certificação aqui natural. Tá? A maioria deles é feito no mundo inteiro, enfim. São os selinhos mais usados, o que vocês mais vão ver. Tá? Tem outros, mas acho que esses são basicamente os mais usados. Então, essa é a colinha boa para se ter. Infelizmente, 80% dos países ainda realizam teste em animais, é legal em 80% dos países. Se você for ver, os roxinhos são aqueles que já proibiram teste em animal. E tem campanha contra teste em animal no mundo inteiro, e esses vermelhinhos aqui é o engajamento de cada país, do que a população está engajada. Então, assim, o Brasil tem um caminho aí para seguir, mas a gente chega lá também, e tem muito ativista aqui, graças a Deus, porque teste em animal é simplesmente horroroso. Então, a gente não tem essa legislação. Eu vou passar rapidinho aqui, porque é só para vocês terem uma ideia, para a gente chegar nessa certificação de natural e orgânico, né? Que, como eu falei lá atrás, não existe, a Anvisa não sabe o que é um cosmético natural, o que é um cosmético orgânico. Então, quando ele pega aquela listinha lá de ingrediente, que são aqueles 95%, são matérias-primas naturais. Então, elas são basicamente provindas de agricultura. Então, você consegue o óleo da lavanda, tudo que vem da agricultura, você consegue certificar como orgânico. E aí, por conta destes ingredientes serem orgânicos e poderem ser comprovadamente orgânicos, você tem um cosmético orgânico por consequência, auditada por essas duas empresas. A IBD, o IBD, eles fazem também de alimentos, então acho que vocês já viram em alimentos muitos dessa marca, inclusive o Produto Orgânico Brasil, que é quem faz essa auditoria depois, porque quem falou que o IBD foi lá. E tem alguém com acho que tem alguém com um áudiozinho aí aberto. Então, o IBD é uma empresa brasileira que também certifica fora do Brasil pela Natrue, que eles têm uma parceria, e a EcoCert, que é uma empresa francesa e certifica também no mundo inteiro. Tá? Aí no Brasil, qual é o selo público, né? Então, quem audita o IBD? Então, o IBD foi lá, esse produto de fato é orgânico, eu auditei. Mas quem falou que alguém não pagou para ele botar o selinho dele ali? Né? Então, existe também quem olha se o IBD também, ou o EcoCert, estão fazendo o trabalhinho deles direito. E aí, estão fazendo direitinho, você bota lá, Produto Orgânico Brasil. Ó, ganhei uns risquinhos aqui na apresentação. Então, é isso. Então, ela é realizada por essas instituições privadas, IBD e EcoCert. A Anvisa, a gente não tem essa lei ainda, estamos batalhando bravamente, e a gente tem esses tipos de certificado, que é o natural, orgânico e com ingredientes naturais, que é o selinho que a gente viu aqui do IBD, com ingredientes naturais. Então, para um cosmético, ele ser considerado, como é que é esse critério, né? Como é que é esse processo? Então, é um processo também bem longo, é feita a certificação, não é da empresa como um todo, né? A não ser que seja de uma fábrica, enfim, a fábrica também, ela tem que passar por esse processo, mas assim, é por produto. Pega aquele produto, você tem que mandar aquela fórmula
e cada ingrediente daquela fórmula é analisada, é feito todo o traqueamento mesmo de tudo aquilo que está falado que é. Aí vai na produção. Dentro de uma fábrica também, os produtos, as matérias-primas orgânicas, eles têm que estar bem separado, bem mostradão ali, ó, que é orgânico, que é para não misturar na hora da fábrica, né? De colocar, misturar os ingredientes, o que está orgânico está lá, com basicamente luzes piscantes, aqui é orgânico, 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 a distribuição tem que ser feita diferente, então assim, todo o processo. Então, se um produto é orgânico, gente, se ele tem certificado, você sabe que o processo foi longo, foi bem detalhado, e no caso do IBD, eles também veem, no caso, para certificar, a embalagem. Uma embalagem, ela não pode ser feita em PVC ou poliestireno, ele tem que ser o mais biodegradável e causar o menor impacto possível também no meio ambiente. Então, é um processo longo que é muito melhor a Carol contar essa história para vocês. A Carol Vilar, eu vou passar agora a minha palavra para ela, porque ela tem uma marca incrível de cosméticos orgânicos, feitos no Brasil, com fábrica própria, fazenda própria. Então, ela vai contar essa história linda para vocês e é muito mais fácil. Como ela passou por esse processo de certificação, o que é ser uma fábrica certificada, um produto certificado aqui no Brasil. E aqui eu deixo só essa última imagem para vocês, que isso é slow beauty, gente. Não importa a religião, a idade, se é homem, se é mulher, não importa nada. Se é magrinha, não importa. O que importa é a gente saber valorizar tudo que a gente tem, nosso traço, nosso cabelo. Eu sempre falo, não existe cabelo ruim, gente. Existe não saber cuidar daquele cabelo. Ou não é porque cortou errado, ou porque está com o produto errado. Então, assim, tem produto para todo mundo, tem espaço para todo mundo, ainda bem. Imagina se a gente fosse um monte de Playmobilzinho, tudo igualzinho, né? Coisa mais chata e feia de se ver. Então, obrigada. Vou passar para a Carol. Parar aqui a minha stop. Eu devo ter passado bastante esse tempo, desculpem. Obrigada, Mel. Você já inspira a minha fala agora que eu vou compartilhar com o pessoal. Tão gostoso a gente ouvir de assuntos que a gente gosta. Gente, é muito. Não tem outro caminho aqui para a gente trabalhar. Eu vou começar falando um pouquinho de mim, porque não sei se acho que algumas pessoas chegaram depois, então para eu me apresentar, vocês conseguem ver a tela? Sim, então tá bom. Eu sou a Carol Vilar, né? Eu sou sócia fundadora da Solvi, então eu tenho 2 grandes companheiros como sócios lá, não sou sozinha nessa caminhada, tenho um reforço bem especial. Sou nutricionista de formação, me especializei em saúde pública e fiz o meu mestrado em epidemiologia. Então, a área da saúde sempre me encantou, sempre me apaixonou. E hoje ainda comecei uma nova especialização, hoje não, agora nesses tempos de pandemia, eu entrei numa especialização de nutrição hospitalar e ambulatorial, para entender um pouquinho mais como é que vai ser essa nossa caminhada em Covid-19, né? E trazendo um pouquinho da história da Solvi para vocês, hoje a gente vive em 2020, a gente lançou a marca em 2015, mas a empresa começou em 2007, digamos assim, de uma Páscoa sem chocolate. Infelizmente, eu tenho alergia à manteiga de cacau. E infelizmente ou felizmente, não sei, né? E teve uma Páscoa que eu falei com o Breno, falei, Breno, eu não vou presentear ninguém com ovo de chocolate esse ano. Eu vou fazer um sabonete com cor e aroma de chocolate para presentear as pessoas. E aí cheguei em casa com uma barra de glicerina, com uma essência de chocolate, forminha. Aí ele virou para mim e falou, Carol, mas como é que faz sabonete?
Falei, olha, esse aqui a gente derrete a glicerina, mistura tudo na panelinha, põe na forma, a hora que secar a gente embala e presenteia. E ele, muito curioso, começou a pesquisar, então, como que se fazia um sabonete, sem ser uma barra de glicerina. E a gente começou a estudar aquele processo de cold process, ou seja, como a Mel falou, é voltar e resgatar aquele sabonete que era a receita da avó. Pegam as manteigas, os óleos, mistura com a soda cáustica, faz o processo de saponificação a frio. Ali dentro eu tenho toda a glicerina, os óleos que vão ser hidratantes para a pele, e a gente começou a fazer em casa. Começamos a fazer os sabonetes, isso ficou bom, as pessoas começaram a gostar, e a gente falou, poxa, na época eu era professora universitária, ele administrava uma outra empresa, a gente falou, olha, acho que a gente poderia empreender nesse sabonete, porque a gente está ficando bom. Só que nesse meio tempo eu engravidei, e ao invés de eu engravidei de trigêmeos. Então aí você fala, nossa, né? Nesse momento que fala, meu Deus, eu já tinha uma alimentação mais orgânica, até por conta da nutrição, e porque o Nelson, que é o pai do Breno, nosso sócio, já tinha a fazenda, que é a Fazenda São Benedito, do cultivo de alimentos orgânicos. Então, o nosso estilo de vida já era mais voltado nesse modelo sustentável, de horta em casa, de minhocário, tudo isso eu tenho aqui. E eu pensei agora, o que eu vou usar de cosmético na minha gravidez? Eu engravidei em 2008. O que eu vou usar de cosmético na minha gravidez que não vai afetar os meus bebês? Né? Já sabia que ia ser uma gestação de risco, enfim, nada na normalidade quando se trata de trigêmeos. E a gente resgatou, então, falou, poxa, é a ideia do sabonete, vamos voltar a fazer, então, o sabonete, mas por que a gente vai fazer só sabonete? Vamos pensar em fazer um creme hidratante, shampoo, porque não tinha naquela época nada específico para gestante que fosse certificado orgânico, que eram só marcas nacionais, algumas importadas, mas que eram todas convencionais. Aí o que a gente fez? A gente começou a plantar, então, na fazenda, as aromáticas para ver quais espécies iam dar certo lá. Conversamos com a Sônia Coraza, que é a nossa cosmetóloga, uma engenheira química para desenvolver as fórmulas, e fui atrás do terreno para a gente construir a fábrica. Construímos a fábrica, lançamos então em 2015 a nossa primeira linha, que era, como não podia deixar de ser, uma linha de gestante. Tinham os produtos, principalmente aqueles relacionados às queixas da grávida, né? Então, creme de estrias, tudo sem fragrância, sem aroma, por conta da hipersensibilidade olfativa. E em 2015 nasceu a Solvi de fato. Então, a Solvi vem do sou, do verbo ser, porque para nós é mais importante ser do que ter, é o estar presente, não o ter ou não comprar, é ser, né? E o vi, que é o vida em francês, então Solvi, que forma Solvida, porque o nosso objetivo sempre foi oferecer cosméticos seguros e que sejam orgânicos para todas as fases da vida. Então, depois que nós lançamos a linha da gestante, a gente lançou uma linha de recém-nascido, que é para ser usada nos primeiros 28 dias do bebê. E a partir daí a empresa só cresceu, a gente lançou uma outra linha Ser Mais. O ano passado, em 2019, nós fizemos uma revitalização da marca e lançamos 81 novos produtos de várias linhas para todas as fases da vida, todos certificados EcoCert e Cosmos. Então, esse ano, nosso objetivo é expandir as lojas do varejo e a gente, obviamente, nesse momento de pandemia, a gente acabou aumentando as nossas vendas pelo e-commerce e também a gente já exporta para o Equador. Então, esse ano a gente pretende ainda ampliar essas negociações de exportação. E aí vocês veem, surgiu uma empresa linda,
de produtos 100% certificados orgânicos. A nossa ideia era de que sempre tudo que sair da Solvi vai ser certificado orgânico, porque isso é o que a gente acredita e o que a gente sabe fazer. Então, aqui eu trouxe para vocês uma foto da fazenda. A fazenda se chama São Benedito. Ela fica na divisa do Paraná com São Paulo. Ela é certificada pelo IBD, então todas as matérias-primas que nós trazemos de lá, não, né, obviamente não são cultivadas com agrotóxico, nem com adubos químicos, nem fertilizantes químicos, respeitam os ciclos da chuva, da natureza e respeitam o ser humano. Então, a gente tem também até algumas atividades biodinâmicas lá que respeitam esse ciclo mesmo da vida, da natureza. Na cidade próxima da fazenda, que é Bom Sucesso de Tararé, a fazenda mantém uma associação para crianças. Então lá eles têm aula de música, judô, participam de campeonatos, aula de balé, de informática, recebem atendimento odontológico. Eles passam o período em que eles não estão na escola, eles podem ir para a associação. A única condição para que eles façam parte é que a criança esteja matriculada na escola. Então, tem muitas crianças lá e eles adoram. Bom, como a Mel falou, a gente tem um processo bem rigoroso em relação aos produtos certificados. A Solvi, por ser 100% orgânica, a gente tem, obviamente, grande parte das matérias-primas que nós utilizamos nos cosméticos cultivadas na fazenda. Então, essa é uma das facilidades que nós temos por ter, além do percentual exigido pela Ecocert de matérias-primas certificadas orgânicas, o nosso é muito maior. E lá na fazenda é onde nós fazemos a destilação das aromáticas para obter os óleos essenciais que nós usamos nas formulações. Aqui, eu não sei, vocês conseguem ver na setinha? A hora que eu mostro a seta, vocês conseguem acompanhar? Tá. Então, aqui o trator chega, eu vou dar o exemplo do capim-limão, ele chega aqui já com o capim-limão seco, vocês vão ver que nós temos 2 dornas de inox, que é onde o funcionário preenche com a planta, depois ele tampa. Essa tubulação é que ele alcança a próxima sala, que a gente chama de uma sala limpa. Como funciona o processo de destilação e essa a obtenção do óleo essencial e do hidrolato? O vapor passa, vem de água, vem por baixo dessas dornas, sobe por essa tubulação e desce para o condensador. Então, vocês vão observar que essa parede é essa aqui dessa outra sala. Então, conforme esse vapor é condensado aqui no processo de resfriamento, nós obtemos aqui, então, essa água condensada, que é o hidrolato juntamente com o óleo essencial. O óleo essencial, né, eles se depositam no tambor e o óleo essencial acaba flutuando aqui, então ele se separa desse hidrolato, que alguns de vocês já podem ter ouvido com o nome de água floral, ou quem nunca ouviu falar, isso é o hidrolato ou a água floral. Depois a gente separa, então, né, o óleo vem para o frasco e os hidrolatos vêm para essas bombas de 200 litros que vão para a fábrica. Todo esse processo é muito interessante porque vocês podem perceber a riqueza que é o óleo essencial, né? A riqueza que é essa água floral resultante do processo. Nós poderíamos descartar essa água, mas como a Mel já explicou, a água no cálculo de uma formulação cosmética não é considerada como orgânica, diferente do hidrolato. O hidrolato, quando nós adicionamos nas formulações, que é o que nós fazemos na Solvi, em substituição à água, ele aumenta a performance daquele cosmético, ele traz com ele o que a gente chama de alma da planta, é essa ação terapêutica aí
performática que a planta tem. Então, a gente acaba reaproveitando desse processo todo, todos os componentes que resultaram da destilação. A partir daqueles tambores, aqui nós já estamos na fábrica, então vocês vão ver o nosso estoque de hidrolato fica aqui. Para cada planta nós temos um estoque diferente. Depois desse estoque, que chega aqui, a gente faz o controle de qualidade, juntamente com outras matérias-primas, a gente manda então para essas máquinas que são os reatores. Os reatores, o que são? Eu gosto de comparar que da nossa cozinha ou de uma cozinha industrial é aquela panela de pressão. É ali que eu vou misturar todos os ingredientes, que eu vou aquecer, que eu vou resfriar. Então, juntamente com o hidrolato, todas as matérias-primas vêm para esse equipamento. A hora que a formulação está pronta, ela vai para as envasadoras, para as salas de envase. E daqui da sala do envase, onde a gente coloca, né, nas embalagens, vão para as inteiras, onde coloca então o lote, a validade, e aí ali no fim da linha eu tenho o meu produto acabado. Vocês podem perceber que tem um solzinho aí, muita sol, é um relógio. Isso lembrou a casa da minha mãe, que tem, vai ver a minha mãe que está me ouvindo aí, ó. Nesse processo aqui, vocês vão observar que a gente quase não usa plástico nas embalagens. A Solvi usa as bisnagas de alumínio, a gente prefere alumínio, vidro. As garrafinhas das nossas embalagens são ou de alumínio ou de vidro, e os plásticos são utilizados principalmente para as tampas, ou válvula pump, onde a gente não encontra um outro material. Essa aqui é a nossa fábrica, então vocês percebem que ela tem a certificação Cosmos Organic. Nós somos auditados 2 vezes por ano e eles conferem tudo. Todas as notas de entrada, todas as notas fiscais de saída, todos os produtos os nossos descartes, todo esse processo é auditado 2 vezes por ano e vocês vão observar aqui, ela foi uma fábrica pensada mesmo em termos de sustentabilidade. Nós temos essa abertura aqui no teto e a gente quase não utiliza a luz artificial na fábrica, tanto que vocês podem observar aqui que nenhuma lâmpada está acesa. São raras as vezes em que a gente usa iluminação artificial. Então, esse telhado também a gente capta a água da chuva, que nós armazenamos em uma cisterna que serve para água ao jardim e para usar nos vasos sanitários. E nós temos, obviamente, a nossa nossa estação de tratamento de efluentes, antes, né, do material que foi descartado e ir para a rede de esgoto. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa questão de produção e formulação até o teu produto final. Nós temos lá na São Benedito 120 mil metros quadrados de camomila plantados. Então, vocês imaginem o tamanho dessa plantação, ela é linda e são essas florzinhas que vocês estão vendo aí. Desses 120 mil metros plantados, só se aproveitam as flores para destilação. Então, nos restam 800 quilos de flores. Desses 800 quilos de flores, a gente obtém 1 litro do óleo essencial de camomila, que quando chegam na fábrica, eu faço 125 sabonetes. Por que dessa riqueza toda? Vocês observam que se eu fosse usar uma fragrância sintética, isso é feito em laboratório, independente da natureza, faça chuva, faça sol, eu tenho lá a minha mistura de solventes, de produtos químicos que me dão meu litro de essência. Aqui não. Então, esses aqui são os nossos sabonetes.
Antes de a gente vender, eles ficam aqui secando por 40 dias. E aí, só depois desses 40 dias é que termina o processo de saponificação e de perda da água, né, na formulação, para que ele possa ser embalado e distribuído. Então, a grande lição aqui é que a gente tem muito hoje em dia uma bomba, né, um turbilhão de fragrâncias na nossa vida. É o sabão em pó, é o amaciante, é detergente, é perfume, é desodorante. A gente tem centenas, milhares de fragrâncias sintéticas que estão presentes no nosso dia a dia. Qual é a função da fragrância? É dar o cheirinho. E ela trabalha como? Ela trabalha como uma memória olfativa, que ao longo do tempo a gente vai saturando. Diferente de um óleo essencial, que a hora que você sente o aroma do óleo essencial, ele não é um cheirinho, ele tem uma ação no sistema límbico do nosso cérebro, que é aquele sistema responsável pelas emoções. Então, aqui sim, a hora que eu uso um cosmético que tem um óleo essencial na formulação, ao invés de ter uma fragrância sintética, eu tenho a minha aromaterapia, eu tenho um efeito imediato daquela planta, que obviamente não é o cheiro de uma fragrância sintética. Então, aqui a gente trabalha com um percentual nos cosméticos que tem também essa função de aromaterapia. E aí, fazendo um resuminho do nosso jeito Solvi de trabalhar, você tem que, então, tudo começa na fazenda, vai para a nossa fábrica, 100% certificado orgânico, Cosmos. A gente criou esse selo porque a Solvi é uma empresa brasileira que produz cosméticos orgânicos de alta performance, então muito longe daquela ideia de que o orgânico é artesanal, ele é feito em fundo de quintal, muito pelo contrário, a gente trabalha muito, a gente tem muita tecnologia, muito estudo para oferecer um cosmético seguro, que tanto para a saúde do nosso cliente quanto para o planeta. Então, a gente respeita a sua natureza e, como a Mel falou, a gente tem a pele como nosso maior órgão do corpo. Então, o objetivo da Solvi como empresa é oferecer cosméticos seguros, que sejam saudáveis e que vão alimentar a sua pele para ela poder se defender desse ambiente hostil que a gente vive hoje. Diferente de eu passar um cosmético convencional, por exemplo, que eu passo na pele, eu sinto que aquela pele, na hora até deu um sensorial bom, tem um silicone, tem o óleo mineral, a vaselina ali, o petrolato, nossa, né, mas ficou melado. O que aconteceu? O nosso corpo é inteligente, ele não vai absorver aquilo que não tem no nosso manto hidrolipídico da pele. Então, a hora que você usa um cosmético orgânico, você vai perceber que a sua pele vai absorver e você não vai ficar com a pele melada. Você vai ter ela nutrida, o que é completamente diferente. Ai, Carol, gostei, então e agora? Por onde que eu começo? Eu quero já comprar um cosmético orgânico, jogo tudo fora? Não. Como que eu faço? Começa por aquele que acabou primeiro. Então, foi o seu sabonete que acabou primeiro? Troca o seu sabonete. Põe o teu hidratante, foi o teu shampoo, vai trocando conforme eles forem acabando. E aí, sim, a gente tem que pensar em toda essa economia circular. A embalagem, manda para reciclagem. A gente está num grupo de sustentabilidade, então não existe mais, aliás, nunca existiu o jogar fora. Aquilo que vai para o ralo não foi embora, aquilo foi para o planeta, aquilo vai para o oceano, que vai evaporar. Hoje é o dia do oceano, né, Luana? Você me falou? É o dia do oceano hoje, então. Aí, o que acontece? Evapora aquela água, vira chuva, cai na gente de novo, cai na terra. Não tem jogar fora. A gente tem que pensar nessa economia circular, que é tudo interligado. E eu gosto, então, já que hoje é o dia do oceano, as pessoas perguntam muito do esfoliante. Os esfoliantes que tem microplástico, que aquilo vai, que o peixe se alimenta e que eles estão contaminados.
a gente tem esfoliante corporal, e para vocês terem uma ideia do grau de cuidado que é, a gente buscou um fornecedor que nos ofereceu um cristal de quartzo. Então, o esfoliante é com cristal de quartzo que, a hora que ele vai para um ralo e ele retorna para a natureza, não tem impacto ambiental nenhum. Eu deixo aqui os meus contatos. Eu quero ver se eu consigo passar o vídeo. A gente tem tempo, Luana, de passar o vídeo? Será? Você está muda, você está muda. Opa, agora sim! Então, a gente, na verdade, vai passar um pouquinho do tempo. Aí fica a critério dos participantes. Vocês querem um pouquinho mais, gente? Ou já querem encerrar? Falem aqui no chat comigo, por favor. Podemos estender um pouquinho mais? Como é que tá todo mundo aí? Teve muito elogio aqui. Sim, pode continuar. Sim, podemos. Então, toca a ficha. Eu quero compartilhar com vocês o vídeo do manifesto da Solvi, que é o que a gente acaba convidando as pessoas para despertarem para o que a gente chama de uma beleza maior, que é exatamente o que a Mel falou, que é nós nos respeitarmos o nosso planeta. Vocês conseguem ver aqui o YouTube? Deixa eu ver, a tela do YouTube está aparecendo? Tá, Luana, vê. Tá muda. Agora sim, tá aparecendo. O pessoal do chat, se quiser se manifestar, eu tô ligadinha neles aqui. Para mim tá ok. Tá, então eu vou pôr aqui, porque eu vou pôr na caixinha de som, peraí. Pessoal do chat, que é o mesmo da live, né, gente? Eu digo que é o nosso meio de comunicação, o chat aqui. Não vai demorar, vamos ver. A gente vê. A beleza da vida é o que nos dá sentido. Ela nos ilumina, envolve, transcende. A beleza da vida está em nós, em nosso entorno, em tudo que nos cerca, na fluidez do tempo. Enxergamos a vida em tudo que fazemos. Nascemos para estar ao seu lado, na delicada busca por uma beleza maior. Com amor plantamos, colhemos, selecionamos nossas matérias-primas da riqueza da terra e preparamos cada fórmula, harmonizando sensibilidade, arte e ciência. Nosso propósito é criar cosméticos orgânicos, inovadores e naturalmente eficazes, alinhados às necessidades de cada fase do seu ciclo de vida, a partir das soluções que a natureza nos oferece. A Solvi te convida a cuidar da sua beleza e torná-la maior, maior que você, maior do que nós, do tamanho da vida. Solvi, desperte para a beleza maior. Pronto. Ai, peraí. Eu sou orgânica. Esse aqui era o da fazenda. Pronto. Deu certo? Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal, Parabéns para a ministra, para a Caroline. Foi muita aprendizagem. Muito obrigada. Que legal. Vamos para as perguntas, meninas? Quem quiser colocar perguntas aí no chat. Eu já passei algumas para a Mel já ir preparando as respostas. E aí, quem quiser colocando aqui, a gente vai deixar, então, 10 minutinhos para perguntas. A Mel começa respondendo e eu anoto aqui as demais, tá bom? Tá muda, Mel. Tô muda? Não tô mais muda. Não, Então, tá falei, bom. valendo meus 10 minutos. Vou começar aqui, então. Eu vi que tem uma pergunta do USDA nos Estados Unidos. Na verdade, o USDA, ele é de agricultura, né? Nos Estados Unidos. Ele não é uma certificadora de cosmético.
é como se fosse aqui mapa, que cuida de agricultura. Então, ela não é uma certificadora como a EcoCert e a IBD, tá? E lá a FDA seria o equivalente à nossa Anvisa aqui. Por que que o natural sempre vai ser cruelty free? É uma regra que o IBD definiu, né? Assim como também perguntaram qual é a diferença, tem diferenças entre certificadoras, IBD e EcoCert? Tem sim algumas diferenças, né, Carol? Acho que você pode explicar bem também, porque você certificou produto pela EcoCert, a fazenda pelo IBD, então são processos diferentes. A EcoCert ela é um pouquinho diferente. Ela, para ser um produto natural, ela também precisa de um percentual orgânico, tem uma fórmula um pouquinho mais complexo. Você quer complementar, Carol, desse processo de certificação com a EcoCert especificamente? Então, o processo de certificação, eles acabam avaliando todo o processo. Então, dos 95% de matéria-prima natural que a gente tem que ter, no orgânico a gente tem que ter no mínimo, se eu não me engano, é de 10% a 15%, que tem que ser do cultivo de agricultura orgânica. Tá? E eles olham tudo. Então, assim, qual é o seu fornecedor? A gente, em partes, é fácil porque a gente tem a fazenda onde as matérias-primas vêm certificadas. Então, o que vem de lá, que já é certificado IBD, a EcoCert aceita. O que a gente encontra de produtor, de matéria-prima, que não é certificada, a gente tem que enviar a documentação para a EcoCert analisar todo o processo. Eu gosto de dar um exemplo da tapioca. A gente usa a tapioca no creme de assaduras do bebê e do recém-nascido, como forma de amido, né, para formar aquela camada. E a gente tinha um produtor de tapioca orgânica, mas que durante o processo de beneficiamento dessa matéria-prima, eles usavam a radiação. Então, a EcoCert proibiu, então não certificou aquele fornecedor pelo processo de beneficiamento. E aí eles têm que ou mudar o processo, ou a gente tem que buscar outro fornecedor. Será que era isso? Será que eu consegui esclarecer? Não, é que são regrinhas mesmo, são diferentes, né? IBD, EcoCert. Eu acho que o IBD talvez seja até um pouco mais rigoroso em algumas situações, porque ele precisa aí de 95% de produto, né? Dos ingredientes naturais sejam certificados. Isso que eu falo assim, não é 95% total do produto, né? Sim. Mas sim tem algumas pequenas diferenças, mas assim, a gente coloquei aqui uma visão mais geral, uma regra mais básica assim do que seria um cosmético certificado, né, para conseguir uma certificação orgânica e natural. Aqui também, leite e ovos são cruelty free. Ovos não são cruelty free porque você está acabando ali com uma vida, você está matando um serzinho que poderia nascer. A questão de leite é um pouco complexa também de se falar, porque se você for pegar o leite da indústria normal, não, ela é completamente cruel, né? Não sei se vocês já viram vídeos assim de... Eu fico arrepiado só de pensar, gente, porque é um horror, é um horror, é um horror. Mas existe todo um movimento dos animais soltos, né? Que aí são esses, vamos dizer que é o orgânico da alimentação. Então, que aí você tem o porco que é super bem alimentado, que também não teve antibiótico, não teve isso, tem nome, é cuidado com amor e carinho. Então, tem quem diga que isso é cruelty free, ele faz parte da cadeia, ele vai para o abate. Então, assim, esse é um assunto um pouco polêmico, porque se eu falar para o vegano que não é cruelty free, é leite, mesmo que seja aquela vaquinha da fazenda super bem cuidada, que não é colocada aqueles metais todos para extrair aquele leite. Então, assim, é um pouquinho complexo, acho que a gente nunca vai chegar num acordo aí se isso tem crueldade ou não, né? Para o vegano é cruel e sempre será.
tá? Vamos ver o que mais. O USDA, minha opinião é isso, ela é da agricultura, né? Então, nos Estados Unidos é quem não tem muita opinião, é a regra ali, é a lei da agricultura americana. E aí, acho que a Mila também pediu opções de maquiagem vegana. Tem várias marcas hoje no Brasil e fora. Eu sempre vou prestigiar as brasileiras, então eu vou falar de marcas brasileiras, que é uma Care Natural Beauty, a Bynes, que é incrível, maravilhosa. Tem a BioArt, Arielle Morimoto, a Almanat está com uma linha também também maravilhosa, a Almanat. A Cativa, não sei nem se a Cativa ainda tem, ela tinha diminuído um pouco a linha dela. São marcas de maquiagem bem, bem, bem incríveis. A Souli, eu conheci, uma marca do Sul. Você lembra de mais alguma, Carol? Acho que você falou todas. Eu também. Eu normalmente de vegana eu não uso muito, eu prefiro as certificadas orgânicas. E aí aqui as minhas favoritas são a Bynes e a BioArt. Mas eu acredito que a BioArt ela não é certificada, mas são as que para minha pele se adequam melhor. Tem a Faceit, que é vegana, tem certificação do PETA também, que é só batom, né? A Faceit é só batom. Tem a Naline, que também é só batom. Mas é o que você falou, né, Mel? Tem que olhar a composição, porque ser vegano não significa que não tenha chumbo. Exato. A Faceit tem alguns com e alguns sem, né? Ela começou sendo Faceit Natural Beauty, e aí ela colocou alguns pigmentos e tal, e ela passou a ser Faceit Vegan Beauty, que aí é uma outra história, ela não é tão rigoroso aí como... A Almanat está com uma nova linha também, a Almanat é bem séria, bem maravilhosa também. Mas é que eu também vou para os orgânicos, né? Eu também vou falar da Almanat, da Bynes, da BioArt, porque também é minha bandeira. Minha bandeira totalmente é do não agrotóxico. Eu sou mais desse caminho, porque realmente, como a gente falou, tem um monte lá. Se vocês seguem a Nicole Make, ela é uma maquiadora vegana. Então, ali vai ter um monte de marca vegana e da indústria convencional também. Melissa, como é isso? Cada um com as suas crenças e com a sua história. Eu não quero usar um produto, uma maquiagem vegana que é cheia de química, mas essa sou eu, né? Que nem a Carol. Então, eu também uso Bynes, eu também uso BioArt, eu uso Care Natural Beauty, que são coisas maravilhosas hoje em dia, que além de veganas, elas são naturais e orgânicas. Então, a gente vai para o universo aí, para mim, um universo perfeito, né? Será que eu respondi tudo, Luana? Você tá... Tô ligada aqui no chat. Respondeu sim, Mel. Agora Respondi, tem algumas... Fiz? Sim, parabéns. Agora a gente tem umas perguntinhas para Carol também. Eu já passei para Carol. Eu estou aqui tentando intermediar para a gente poder agilizar um pouco, né, o tempo. Acho que agora a gente então finaliza com as perguntas para Carol. E vocês têm os contatos da Carol e da Mel, podem segui-las também, Instagram, nas redes sociais, ou fazer parte do Comitê de Sustentabilidade. Também! Tá junto aí, né? Fica o convite, tá? Então, Carol, com você. E depois, gente, nós vamos fazer o sorteio, tá bom? Tá, então vamos lá. A primeira foi da Nativa. De onde vem o quartzo utilizado? Eu não sei quem é o fornecedor. Mas se você quiser, Nativa, você me passa seu contato que eu falo com o meu pessoal do P&D e aí eu te passo o contato do fornecedor, tá bom? É tanto fornecedor que eu não decoro todo mundo, não. As embalagens são biodegradáveis? Não. O alumínio não é biodegradável, né? E então ele vai para reciclagem.
e o vidro também a gente orienta para reciclagem, né? Então, a gente tem o selo Eu Reciclo, para vocês saberem como que funciona isso. Tudo que a gente vende, vamos supor, até tenho, obviamente, eu trago uns aqui para vocês verem. Então, por exemplo, aqui, a hora que eu vendo um produto da Solvic, eu tenho o cartucho, esse aqui é o sérum corretor de tom facial. Eu tenho a embalagenzinha, esse aqui é de vidro, eu tenho plástico. Todo esse volume que vai na nota, que eu tenho nota fiscal, eu vendi 5.000 unidades. Tem lá 1 tonelada de papel, 500 quilos de plástico e 3 toneladas de vidro. O Eu Reciclo tira esse volume de matéria-prima que estaria no ambiente e recicla. É como se eu não tenho ainda uma logística reversa pronta, porque as lojas estão fechadas, né, por conta da pandemia, mas a gente está trabalhando nessa política de logística reversa, mas não são, o papel até é biodegradável, mas isso leva muito tempo, né, então o ideal é reciclar mesmo. E podemos agendar uma visita, adoraria se fosse possível. Pode sim, a gente recebe na Solvi normalmente de terça-feira. Existem datas pré-estabelecidas para as visitas. E agora a gente não está recebendo por conta da pandemia, mas acredito que em breve a gente possa retomar as visitas quando for seguro para todo mundo. Então a gente tem sim, mas é um prazer receber vocês. Nós ficamos em Itupeva, que é pertinho de São Paulo, vizinho da cidade, então será um prazer receber vocês. Vocês podem explicar de novo a diferença entre o natural e o orgânico? Voltar para o slide, aí eu acho que a Mel teria que voltar para o dela, mas se vocês quiserem, a diferença principal do natural para o orgânico é a forma de cultivo, né? Então, a hora que todos eles podem ter no máximo 5% de ingrediente sintético. Desses 5%, obviamente, a gente tem uma lista dos permitidos. Eu tenho uma infinidade de matérias-primas sintéticas proibidas. E a diferença é que no natural, o cultivo daquelas matérias-primas não foi da agricultura orgânica, e não foi, né, não estabeleceu os critérios da certificação orgânica. Ela segue os critérios naturais. Então, nem sempre um natural não vai te dar uma alergia. O natural contém pesticida na cultura, digamos assim, no cultivo dele. Por isso que a gente preza tanto pelo orgânico, que eu já sei que desde o cultivo, o processo, ele é livre de substâncias nocivas para a saúde. É isso mesmo. Todo mundo? É exatamente isso. Assim, é muito fácil assim, a gente comparar com alimento, né? A gente tem o tomate e o tomate orgânico. A gente sabe que o tomate é cheio de pesticida. Aliás, o tomate é um dos que mais tem, porque é super difícil ali, morando tomate. E o tomate orgânico é aquele que não tem nada de agrotóxico, nada de pesticida, nenhum. Eles, obviamente, são controlados, os bichinhos e lá tal, mas é de uma forma natural, porque também tem os vamos dizer assim, os pesticidas naturais, que eu esqueci o nome agora, também tem um nome específico. Mas é basicamente isso, né, Carol? O orgânico não tem agrotóxico, é o melhor dos mundos. Como eu mostrei para vocês naquela imagem, vocês imaginem uma plantação de capim-limão que levou veneno. Ela é natural, mas a hora que vem o vapor por baixo, passa pela planta, passa pelo veneno, vai, condensa. Poxa, eu usei um óleo essencial que me deu alergia, que irritou minha pele, que tudo. Ele levou tudo junto, né? Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado. Nem sempre o natural é saudável. Ele pode também fazer mal. E mesmo as pessoas que têm muita sensibilidade, às vezes até com os óleos essenciais, elas acabam tendo alguma sensibilidade da pele. Então tem que tomar precauções.
É isso que eu ia falar, dos óleos essenciais, né, Carol? Tem gente que pega óleo essencial, imagina, você pegou tudo, condensou, ficou aqui. Quando você vai numa formulação, você bota lá 2, 3 gotinhas, 0,x%, 1%, você já lê muito diluído. Então, não dá para você pegar com aquele óleo essencial, passar direto na pele. Tem uns que são super fotossensíveis, você não pode sair, vai queimar a pele. Então, assim, é que nem assim, é natural, mas isso também não significa que você pode, que nunca vai fazer mal. Mesmo porque se você for para a natureza, tem um monte de coisa que dá urticária, que dá, você tem um monte, a natureza, a própria natureza também tem plantas que nos fazem mal. Então, assim, cada pele é uma pele. Então, tem gente que tem alergia mesmo com maquiagem natural, porque tem alguma reação específica daquele organismo, né? Então, é importante testar mesmo, né? Obviamente, um produto orgânico, um produto natural, a probabilidade dele não causar uma reação alérgica é muito maior, porque você não está botando um monte de químico que a pele não consegue identificar mesmo, né? Tem muitas marcas que nascem por conta de problema de pele, psoríase, enfim. A alimentação também é super importante para compor tudo, mas a gente sabe que os químicos nosso organismo não reconhece, né? Vai ali, a gente ou pela boca ou pela pele fala assim, o que eu faço com isso? Eu nunca vi esse monte de número e combinação, vai para onde? Para onde eu tenho que mandar essa coisa toda aqui? Nem reconhece, né? O corpo não reconhece. Então, assim, os produtos naturais são assim, a gente fala que eles são biocompatíveis, eles têm a compatibilidade do nosso organismo, porque a gente esquece que a gente é natureza também. A gente fala, eu vou lá para a natureza, como se a natureza estivesse longe, né? A gente fala, a gente também é. A gente é mais um serzinho dentro da natureza, né? Então, se a gente lembra disso, já fica mais fácil que a gente consegue. Os produtos naturais, obviamente, fazem parte da gente mesmo, né? É isso. Legal. Carol, duas últimas perguntas. Tem duas? Acho que eu tinha visto uma. Se a Solvi está previsto para lançar maquiagem também. É segredo. Adoro! Não vou falar, não darei previsões, mas quem sabe talvez um dia, né? E Carol, diga. Opa, desculpa. Tem algum produto específico para a rosácea? A Roseli Rubial está perguntando. Ruibal, então, desculpa. O que a gente tem vendido bastante para a rosácea, que as pessoas falam que elas acabam melhorando, é a nossa linha da gestante. Por conta dela não ter os óleos essenciais, não tem aroma, e a gente tem um clareador de pele, né, que foi pensado para a gestante, principalmente para prevenir o melasma, com a alteração hormonal da gestação. Mas o clareador, as pessoas toleram bastante e acabam tendo um resultado bem interessante com ele. Outra pergunta, Priscila Pérez. O mousse de limpeza remove maquiagem, Carol? Remove, mas tem que enxaguar. Não, ele tem os tensoativos, são tensoativos vegetais, mas que precisam de enxágue. Então, você vai lavar o rosto e tem que enxaguar. Você não pode passar o mousse, deixar e acabou. Ele precisa enxaguar sim. Meninas, tem que produtos ouvir. É isso aí. Vamos pro sorteio, então? Eu gostaria que todas abrissem agora o chat. Ele fica na barra de baixo, está escrito chat. Tem um balãozinho. Como que vai ser nosso sorteio? A Carol vai pensar aí, já deve ter pensado, e vai anotar agora. Já pensei, já está anotado aqui no meu celular. Legal. Um número de 0 a 20. E aí, meninas, vocês preparem o chat todas e vão colocando os números que vem na cabeça de vocês. Quem acertar primeiro, o número que a Carol escreveu, vai ganhar. São 2 produtos, né, Carol?
Isso. Ah, já começaram! Lógico! É um sabonete líquido e é um creme de mãos. Gente, meninas, eu vou contar até 3, tá? Porque senão eu não consigo. Eu não consigo olhar a... Eu não vou Não, conseguir... mas já colocaram, tá aqui, ó. Tá no Tá, já chat. colocaram vários. Então vamos de novo, porque senão não vai... A gente, né, a gente queria fazer algo em ferramenta de tecnologia, mas a gente achou que ia demorar. Justamente é o objetivo ir mais rápido, né? Porque a gente passou um pouquinho do tempo. Eu vou fazer mais vezes, tá? Então, assim, acabou. Podem parar de mandar os números. A Priscila falou assim, não é melhor você numerar o nome das pessoas, mas é que aí, Priscila, eu vou demorar um pouquinho, entendeu? Então, para a gente fazer agora mais rapidinho, que a gente passou um pouco do horário, a gente faz assim que deu super certo. Eu só preciso que vocês... Falar 1, 2, 3 e já. Isso, que aí vocês vão colocando, tá? Podem preparar aí. Então, vamos lá. Agora todo mundo parou. Agora ninguém mais colocou número, tá? A última mensagem é alguém pedindo que pode ser mais uma vez. Pode ser que é da Marisa. Então, vai ser agora, tá? Calma, calma. Ó. 1, 2, 3. Foi! Vamos esperar todo mundo colocar os números, aí a Carol vai falar o número e eu vejo aqui quem colocou o número que a Carol pensou primeiro, tá bom? Carol tá ali, ó, preparadinha na tela. Já Vai coloquei desvendar. Já faz tempo que eu deixei aqui, porque eu esqueci de pegar papel e caneta. Então vamos lá, acho que tem número que não acaba mais aqui. Ah, eu esqueci de botar o meu, que burra! Ponha. Também quero muito! Tô tão concentrada aqui em vocês, mas enfim. Acho que vamos tentar ver se a gente já encontrou. Vamos. Vamos ver. Tem mais uma mensagem. Aqui. Mais de uma vez? Acho que não, né? Um para cada um, não é? Isso, um número para cada uma. Se o número for repetido. Aí a primeira, quem colocou primeiro. Que isso é um processo que aqui pelo chat a gente consegue fazer de forma bem... Mostra, Carol! Bem certinho. Já tá aqui. Não mata a gente. Qual que é? 3. Meg. Em homenagem aos meus trigêmeos. 3, vamos ver então. Nossa, foi o primeiro, foi a Meg. Quem é Meg? Cadê a Meg? Deixa eu ver, não aparece aqui. A Meg cuida da fazenda lá pra gente. Ela Marmelada! Marmelada! Tem uma segunda... Mel, que horas que foi a Meg? Não, foi logo depois, foi 9h05, que foi quando você é que tem uma pessoa logo depois aqui... do Pode Mais de Uma Vez? Então, Sim. Tem uma pessoa aqui que colocou 9h04. Não, é depois dos 9h05. Vai por mim que ó, eu estou aqui de olho. Porque 9h05 foi lá. A Marisa perguntou, pode mais de uma vez? Sim. Aí foi quando começou. Então, é o que vem embaixo da pergunta do pode mais de uma vez. E aí... a Mel, viu? Ó, eu tenho parceiras maravilhosas nessa live. Estou esperta. É isso aí. Porque todas colocaram as 9h05. 9h05, aí depois tem umas retardatárias de 9h06. Ou quem sabe não saiu aquele número ainda. Mas é isso aí, 9h05. É isso mesmo, Estou olhando aqui também. Então tá, então vai para quem já conhece, né? E vai aproveitar também bastante. Porque às vezes a gente está ali, né, no dia a dia e não tira um tempinho para usar, né? 3. Pode passar, eu só participei da brincadeira. Pode passar para a próxima. Pode passar para a próxima. Então vamos ver quem. Ó, 3 não foi muito colocado, não. Lá, Natália Santos. Natália, cadê a Natália Santos? Foi a próxima que colocou o número 3. Natália Santos, é que não dá para ver, ela tá sem vídeo. Mas ela tá ali, então. Tá. Natália Santos, se manifeste. Ali. Natália tá online.
A gente Oi. quer ver sua cara de feliz. Ixi, menina. Tô brincando. Tá tudo tô escuro brincando aqui. super. Ô, Natália, parabéns, ganhou Oi. então. Você consegue Obrigada. me mandar, se você selecionar meu nome ali, Luana Dors, você consegue mandar uma mensagem só para mim, com o seu endereço, pode ser, Natália? Vou ver se eu consigo. Calma. Se não, nunca eu fiz te isso por mando. aqui. Eu te mando, tá bom? Eu te mando Ah, você aqui. pode me mandar então, por favor? Isso, aí você vê se você... Eu vou te mandar meu e-mail, aí você... Eu vou te dar um oi aqui, aí você me manda, tá? Então é isso, meninas. Eu quero agradecer muito, então, a participação da Mel aí, da Carol, por aceitarem o meu convite, né? E se envolverem de uma maneira tão, assim, calorosa e gostosa na construção dessa live. Espero que todas tenham gostado muito, né? Nosso grupo de estudos continua toda semana. E tenho certeza que foi aí 1h30 transformadora, né? Acho que todo mundo vai dar aquela olhada nos rótulos, ver se tem lá as certificações, e vai contribuir com a sua saúde, né? E com o meio ambiente em consequência disso, já que são certificações que pensam no todo, né? E se vocês tiverem dúvidas, perguntem para nós, né? Tipo, e essa marca? Indica a marca tal, a gente indica. Um produto XYZ, enfim. Ô Lu, aproveitando, a semana que vem a gente vai ter a Renata Moraes falando sobre mudanças climáticas. E que vem. Legal. A gente costuma divulgar bastante nas redes sociais, né? Então, fiquem ligadinhas aí e podem contar então comigo, se quiserem, comigo, com a Luciana também. A Luciana Rocha, que falou agora, é uma das líderes do Comitê de Sustentabilidade. Eu vou jogar meu e-mail aqui no chat. Se alguém quiser entrar, participar da próxima live, a gente coloca, enfim, para receber as informações. Tá legal? Estão perguntando se eles vão ter acesso às apresentações. O vídeo vai estar no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil, né? Isso, a gente está tentando colocar. Não tenho ainda um prazo para falar para vocês de quando vai entrar, mas assim que entrar, deve ser por lá, sim. Maravilha. Eu posso colocar no nosso grupo, que eu tenho gravado, né? Eu posso colocar no meu YouTube pessoal, coloco no grupo para que as pessoas possam assistir, quem não teve oportunidade. Foi excelente, meninas, adorei, viu? Obrigada. E achei o máximo. E semana que vem estamos aí, né? Sobre nosso aquecimento global, assunto legal. Vamos nessa. Beijo. Adoramos. Obrigada. Beijo. Obrigada, Beijo, gente. tchau. Obrigada.